Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 115. Vamos comentá-lo. Salmo 115 trata do contraste entre o Deus de Israel e os ídolos. Portanto, este salmo instrui o povo de Deus a confiar no Senhor e não nos ídolos. O Salmo 115 é um salmo com o Salmo 114 juntos, né? E no entanto, há pouca dúvida de que eles formam dois salmos separados. Os motivos e gênero dos salmos são muito diferentes. O Salmo 114 está na forma de um hino descrevendo a maravilha da redenção de Israel do Egito, enquanto que as formas literárias do Salmo 115 são bastante variadas e incluem lamento, liturgia, confiança, e pode ser classificado como um salmo de confiança comunal. O salmista clamou a Deus para glorificar a si mesmo por sua própria causa, em contraste com glorificar seu povo. Deus sempre foi fiel a Israel, embora os israelitas muitas vezes fossem fiéis a ele. Seus pecados trouxeram castigo de Deus sobre eles, fazendo com que seus vizinhos pagãos zombassem deles com a acusação de que o seu Deus era incapaz de ajudá-los e os havia abandonado. Os israelitas respondem que o seu Deus está vivo e no controle total. Mesmo eles errados, eles diziam que o seu Deus estava vivo. Agora, eles envergonhavam o nome do Senhor. Havia zombaria com o nome de Deus pelo fato do procedimento dos israelitas. Não é em vão também que a igreja é zombada, que o nome de Jesus é zombado por causa do procedimento de muitos que fazem parte da igreja. A igreja é lugar de doentes, mas não é para ficar doente. Chega doente para ser sarado. E às vezes alguns são bem devagar na cura, não dão lugar para o Espírito Santo fazer a cura e ficam envergonhando o nome do Senhor Jesus. O Deus de Israel não estava na terra como os ídolos estavam. Ele está no céu e faz o que quer. O salmista não quis dizer que Jeová é caprichoso, mas que ele é um agente livre, independente das ações de seus adoradores. Deus é soberano. Em contraste, os deuses adoradores pelos vizinhos, adorados pelos vizinhos de Israel, pelo povo que habitava ali na Terra Prometida, é o contrário. Esses deuses dele eram feitos, em alguns casos, de metal, mesmo sendo metal caro, mas eram feitos. E Deus, ninguém o fez o nosso Deus. Ele é infinito, ninguém teve feito nada para ele, não foi feito por mão de homens, não tem início nem tem fim. E os deuses dos povos, os deuses estranhos aí que existem, são feitos por eles, até mesmo por metal precioso, mas não tem nenhum valor, porque não tem boca, mas não fala, não tem nariz, mas não cheira, tem nada. O nosso Deus fala, o nosso Deus vê até os pensamentos que nós temos. Que maravilha ter um Deus como esse. Eles tinham alguns dos atributos dos seres humanos, mas eram totalmente impotentes e sem vidas. Mesmo tendo forma de homem, de ser humano, mas eram metais, não tinha vida. Todos os seres humanos tendem a se tornar como seu Deus ou deuses. Os adoradores de ídolos se tornam tão impotentes quanto os seus deuses. O salmista convocou todos os israelitas a confiar no verdadeiro Deus e não nos ídolos, porque somente Ele pode ajudar e defender as pessoas. Só o nosso Deus pode fazer isso. Ele dirigiu esta incumbência a todo Israel, depois aos sacerdotes, que eram os principais responsáveis pela pureza da adoração de Israel, e depois a todos os tementes a Deus. Ele usou a repetição para impressionar o leitor sobre a importância de confiar no Senhor. A confiança leva a bênção para todas as pessoas.
O escritor fez esta conexão repetindo os mesmos grupos. Salmo 115, de 10 a 11, Salmo 115, de 12 a 13. Ao conceder bênçãos, Deus não permite que a grandeza mundana o influencie. Ele é gentil com todos. O salmista desejou a bênção de Deus sobre todo o seu povo, desde que ele fez os céus e a terra, e é capaz de abençoar, e a sua bênção pode ser abundante. Os céus são domínio do Senhor, não dos deuses pagãos. Eles os possui e deu a terra ao homem para a sua habitação. É importante que o povo de Deus o louve enquanto vive na terra. Depois eles morrem, eles não podem adorá-lo como fazem agora e assim atrai outros para honrá-lo. Consequentemente, o escritor disse que ele e demais piedosos abençoariam o Senhor para sempre. A linha final chama todos a louvá-lo. Os contrastes entre o verdadeiro Deus e os deuses são realmente grandes. O povo de Deus deve rever e apreciar essas diferenças desta forma para adorar e desta forma adorar a Jeová por sua individualidade única. Êxodo 20, versículo 3. Então, mais um salmo aqui nos convocando, é sempre assim, o salmista está nos conduzindo a ter confiança em Deus. Não temos que confiar em outro, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. Os deuses, infelizmente, eles têm boca, mas não falam. Os deuses de metal bem precioso não tem nenhum valor, não fala, não cheira, não faz nada pelos seus adeptos. Então, só o Deus, Criador dos céus e da terra, ele vê até os nossos pensamentos e tudo quando nós pensamos, se for de bom, é agradável a ele, se for de ruim, se arrependa, porque ele diz em sua palavra, em Mateus 5, 28, que se pensar já fez. Isso é que é Deus. Você não pode esconder nem os pensamentos. Enquanto os ídolos dos pagãos, mesmo eles falando na frente deles, não tem nenhuma ação, não reage nada, como aconteceu com o profeta Elias, quando mandou que os profetas de Baal, os deuses, o Baal e os seus profetas, ficassem insistindo para ele falar alguma coisa, para eles fazer alguma coisa, descer os fogos, mas não fez nada. E o Deus eterno de Elias, o nosso Deus, ele fez descer fogo no altar que estava todo molhado, a lenha molhada, e o fogo desceu. Então, nosso Deus é Deus de verdade, não brinca com ele não, ele é amor, mas também é justiça. Então, seus pensamentos quais são? Porque ele nos salvou pela graça, mas consequência de pecado não tira. Então é bom pecar menos, esconda mais a palavra no coração, porque o salmista também diz que se escondeu a palavra no coração e não pecou. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz um salmista, né? Um dos nossos salmos fala sobre isso. Então esconda para não pecar, esconda sua palavra para você pensar só coisas de Deus. Se você enche o teu coração da palavra de Deus, então a boca só fala o que o coração está cheio. Está cheio da palavra, então você vai falar a palavra. Então não será, suas palavras não irão te condenar, porque também está escrito que pelas nossas palavras nós seremos condenados ou absolvidos. Então, se você enche, como estamos enchendo desde maio de 2023, a nosso coração com um capítulo por dia com nossos discipuladores, 3 capítulos dentro da nossa casa, enchendo a nosso coração da palavra, na nossa boca só vai sair a palavra. Então, não teremos palavra para nos condenar, ao contrário, para nos absolver. E não esquecer que a palavra é o próprio Jesus, é justamente ele que nos absolve. Então, é a palavra o tempo todo guardada, é Jesus guardado em nosso coração. E não se esquecer que assim, mesmo que a gente não abra a nossa boca, se a gente pensar, como está escrito em Mateus 5, 28, já fez. É por isso que a gente fala aqui um rapazinho que vai pedir a moça em casamento, que não é para pedir para namorar, né? Um filho de Deus pede para casar.
e aí ele não vai cuidar de fazer os acabamentos da casa, do que está construindo, e a moça cuidar do seu enxoval e se encontrarem junto com a família somente para conversar sobre o casamento, sem beijar e sem abraçar. Porque se beijar e abraçar, vai pensar. E se você pensar, com certeza não vai ser no trono de Deus, beijando na boca e abraçando. E esse pensamento que você vai ter é pecado, porque você não casou, você não está aliançado, você não tem a permissão de Deus se ainda não foi diante do altar para, para ter casamento consumado pela bênção do Senhor e pela autoridade da terra que faz você assinar. Então não tem nenhum direito à boca dessa mulher, nem nada do corpo dela, enquanto isso não acontece. Se você vai beijar, você vai pensar em tudo que é necessário fazer dentro do casamento. Então, se arrependa e vai buscar a santidade, porque o verdadeiro adorador ele tem santidade, porque Deus não vai aceitar a adoração de uma mente que está pensando aquilo que Deus não mandou pensar. Ele quer que pense o que é bom, o que é verdadeiro. O que é bom, o que é verdadeiro, enquanto você está solteiro, é pensar em preparar-se para o casamento com bens materiais, para quando seus filhos nascerem, você estar bem-sucedido. Não precisar da sua mulher trabalhar fora de casa, porque quem vai ensinar a inculcar a palavra na cabeça dos seus filhos é esta mulher que você casou, e ela não vai poder servir a dois senhores, fora de casa e dentro de casa. Vai sair um mal sucedido, ou vai servir bem lá fora, ou vai servir bem cá dentro e ser uma funcionária que está também desonrando a Deus, porque Deus também manda obedecer aos patrões, então não divide. O único patrão da mulher é o seu marido. Nunca vi alguém ter dois patrões e se dar bem. Vai servir bem a um e mal ao outro. Ou vai ser o marido que vai ser mal servido, ou vai ser o patrão lá fora, e Deus não quer nem uma coisa nem outra. Se você tem patrão, tem que obedecer. Então não tenha marido. Se você casou, só o marido. Então tudo isso implica no adorador. É pensar o que é bom. Você vai pensar, não casou e vai ficar beijando, abraçando, tendo um ato sexual pela metade, ou mesmo completo, tanto faz. Se você está só de metade, está errado, porque o beijo na boca é um ato sexual, mas não está completo. Então, por favor, em nome de Jesus, se enquadre. Você é um adorador. Esconda a palavra no coração. Guarde Mateus 5:28 no seu coração. Se pensar, já fez. E se você já fez, está errado. Porque não é para. Você está imaginando essa mulher que está nos seus braços, você beijando, você imaginando tudo que tem que ser completado. Você acha que isso é correto sem casar? Então, reveja seus conceitos e valores, vá para a Bíblia e veja que o Senhor jamais vai apoiar um casamento desse. Vai ser um casamento mal começado, levando o diabo para dentro da casa, porque onde tem desobediência à palavra, o cão vai junto. Então, em nome de Jesus Cristo, vai guardando mais a palavra no coração. E pense só o que é certo, o que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pense que esta mulher vai estar trabalhando antes de casar para poder ter bens materiais reservados, reserva no banco, ou mesmo comprar terreno, fazer casa para quando ela casar, só dando mama aos filhos e cantando a Bíblia para eles. É isso que você tem que pensar. Uma mulher onde vai ter filhos que vão crescer como herança do Senhor, sendo os profetas e profetisas desses últimos dias da igreja na terra, porque foi isso que Deus falou. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Está confiando no Senhor? Salmo 115 nos ajuda, nos estimula a confiar em Deus. Quem confia tem atitudes, porque fé sem obras é morta, diz o apóstolo Tiago. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.